Meus amigos, minhas amigas, bom dia. É uma grande alegria chegarmos a esse momento, que é um dos momentos mais importantes que nós temos na academia, momento em que nós celebramos uma trajetória, né, de um agente do campo, já usando aqui nosso linguajar praxeológico. Então, a trajetória do Fábio, né, é um momento também de celebração dessa trajetória, em que ele se debruçou sobre um tema muitíssimo relevante e faz parte aí de um conjunto de trabalhos que nós temos desenvolvido no Laboratório de Epistemologia da Música para compreender melhor o campo em que nós mesmos atuamos, né? Nós somos os agentes desse campo e nós precisamos olhar para esse campo para compreender a maneira de funcionar, a gramática relacional, os lugares, os espaços em que atuamos, as estratégias, as formas de legitimação, enfim. Então, faz parte desse conjunto de trabalhos e ele vem, então, trazendo esse tema, o pessoal do CAISBA, a trajetória de formação de uma geração de artistas intelectuais das décadas de 80 e 90. Então, é um momento importante também para a educação musical no Ceará, para o laboratório especificamente, para a linha Educação, Currículo e Ensino, para o eixo Ensino de Música e para o campo de pesquisa em educação musical, que temos desenvolvido, então, esse conjunto de trabalhos. Quero agradecer à banca, que eu costumo dizer que esse trabalho raramente será lido com tanta atenção como foi lido agora para a defesa, para a qualificação anteriormente e agora para a defesa. Né? Um olhar atento, um olhar interessado em qualificar mesmo, em contribuir para o nosso campo. E estamos aqui com duas pessoas extremamente experientes e que vêm dando essa contribuição há muito tempo. O professor José Albio Moreira de Sales, que é um construtor desse campo de pesquisa em arte, de reflexões nessa área, e particularmente vem dando uma contribuição muito especial para o nosso eixo ensino de música aqui no programa de pós-graduação em educação. Inclusive foi da minha banca, né? Então, você vê aí, como eu já não sou tão novinho, já tem uma trajetória de contribuições muitíssimo relevante. Então, muitíssimo grato, estou frente aos meus mestres, aos meus professores. Professor Luiz Botelho Albuquerque, como eu costumo dizer, o orientador dos orientadores, né? Então, muito grato ao nosso decano, a toda a nossa reverência, e agradecimento mais uma vez por sua generosidade, disposição, disponibilidade de nos ajudar nesse trabalho, nessa trajetória. Então, Fábio, o nosso ritual você já conhece, você vai ter aí, queria eu, né, que fosse uns 40 minutos, mas pela quantidade de slide que eu vi, eu acho que vai ser praticamente impossível ser 40 minutos, mas peço para você não ultrapassar tanto aí, porque a banca já leu o trabalho, mas também compreendemos que é também um momento de celebração aqui da sua trajetória e da feitura mesmo do trabalho, tá? Então, você vai apresentar o seu trabalho, em seguida, a banca irá arguí-lo, professor Albio, professor Luiz Botelho, e depois vamos fazer aquela reunião secreta, né? Criar aquele suspense para você sentir mais forte o trac, que é aquele friozinho na barriga, que eu falo em francês aqui só para dar mais status. Tá bom? Então, agradecer aí as pessoas que estão na sala, agradecer o Assis, professor Assis, que disponibilizou esse link que está gravando aqui essa sessão de defesa, a Ismênia, ao Pedro Leite, e
E bem, vamos começar. A palavra é sua. Eu acredito que o professor já falou tudo aí, né, na questão de agradecer a banca e agradecer o Assis também, que está dando esse auxílio para a gente. E vamos começar, né? O nosso tema é o pessoal do CAISBA, a trajetória de formação de uma geração de artistas intelectuais das décadas de 1980 e 1990. As palavras-chave são trajetória, formação, hábitos e artistas. Eu sou Fábio Costa, a linha Educação, Currículo e Ensino, LESSE, o eixo Ensino de Música, e o meu orientador, professor Dr. Pedro Rogério. O objeto de estudo são as trajetórias de formação dos integrantes de uma geração de artistas intelectuais das décadas de 1980 e 1990 que participaram do disco do pessoal do CAISBA, compositores e intérpretes do Ceará de 1995. O que direcionou o pesquisador ao objeto de estudo, né? Primeiro foi uma entrevista com o Joaquim Ernesto, que foi o idealizador do CAISBA. E a partir dessa entrevista, nós procuramos escritos, né, que se conectassem com a nossa pesquisa. E achamos vários, né, lá no repositório da pós-graduação, do programa de pós-graduação. Mas, especificamente, a leitura desses 3 escritos, que são de pesquisadores que estudaram hábitos de músico, que a gente descobriu que se conectavam à nossa pesquisa. Primeiro foi a pesquisa do professor Pedro, né, que é o nosso orientador aqui, que falou do pessoal do Ceará. Depois foi a pesquisa de Soares, que é a Ládia Quintela, falou sobre o NUSIC. E depois a pesquisa do Silvio Mauro, que estudou o hábitos musical dos músicos da noite. E o quarto fator foi o capital social angariado pelo pesquisador ao longo da sua carreira, né, que se concentrou em duas coisas importantes, que foi a atuação como músico, né, e a atuação como professor de músico. A atuação como músico, eu segui, né, através de uma banda e comecei a enveredar pela cena da noite, adquirir repertório, conhecer pessoas influentes, até que cheguei na cena da música da noite de Fortaleza e conheci o CAISBA e, consequentemente, o disco do pessoal do CAISBA. E como professor de música foi um contato com a professora Isaída Silvino, que aí eu comecei a entrar no cenário da educação e conheci várias pessoas, inclusive pessoas que fizeram parte do disco do pessoal do CAISBA. Por que é relevante estudar essa geração? O CAISBA, o Estoril, né, o bairro Restaurante Coração Materno, todos esses espaços, eles foram campos de transformações e efervescência cultural e troca de experiências informais. O disco do pessoal do CAISBA, ele marcou a inserção de diversos novos artistas no mercado fonográfico, na época que ele foi gravado. Vários deles foram a sua primeira gravação, e assim, ressaltando que alguns foi a única gravação, no caso do Didi Nascimento, né, que ele não está na pesquisa, mas foi o único disco que ele gravou, o único registro de gravação dele que nós temos, porque ele faleceu logo depois. E assim, não existiam estudos sobre as trajetórias de formação desses agentes. A gente investigou vários trabalhos científicos, eles falavam do CAISBA, mas não falavam especificamente dessa geração de artistas. E achamos importante para os estudos da linha Educação, Currículo e Ensino compreender como ocorreram os processos formativos desses agentes, quais as disposições que os direcionaram a ser opção e como chegar às posições ocupadas por ele no atual cenário musical. Nós vamos ouvir uma música agora de Joaquim Ernesto e Newton Fortaleza, inclusive eu estou aí participando, eu fiz a montagem. Essa música, Lê do Engano, é parceria com o poeta Newton Fortaleza, em memória, que fez parte do CD 10 anos do pessoal do CAISBA, novos compositores intérpretes cearenses. Se pensas que o crime não compensa, perfeito por baixo do pano, se existe poesia tão imensa, lê do engano, lê do engano, lê do engano, por engano, por engano. Se pensas me ter todo ano, por crimes de todo o nosso dia,
Se pensas manter a fantasia, lê do engano, lê do engano, lê do engano, por engano, por engano. Não me cansa o prazer de fazer reviver o teu corpo meio morto, depois me mandar. Mas amarás muito mais, sempre mais. Sou mundano, é insano ter que me apaixonar. Pensas viver todo ano por crimes de todo nosso dia. Se pensas manter a fantasia, lê do engano, lê do engano, lê do engano, por engano, por engano. Não me cansa o prazer de fazer reviver o teu corpo meio morto, depois me mandar. Mas amarás muito mais, sempre mais. Sou mundano, é insano ter que me apaixonar. Então, os objetivos aqui. O objetivo geral é analisar essas trajetórias dessa geração de artistas, né, que gravaram o disco do pessoal do Cais Bar. Os objetivos específicos: investigar a influência do ambiente familiar para a formação do hábito musical desses sujeitos, no caso, agentes, né, que fizeram parte dessa geração de músicos intelectuais. Compreender como as estruturas sociais, culturais e escolares contribuíram para a construção de relações que resultaram na aquisição de capitais, e relacionar a utilização desse disco como meio de visibilidade dos agentes, para que eles alcançassem consagração e legitimação e o reconhecimento da cena musical. E aqui nós temos a definição do campo, que são dois discos, disco 1 e disco 2. Aqui o disco 1 são 30 homens e 4 mulheres, né? Coloquei todas as categorias aqui: compositores, intérpretes, vocais, arranjos, produtores, aí os instrumentistas aqui, teclado, violão. E aqui nós temos o disco 2, com 43 homens e 6 mulheres. Nós observamos logo aqui que foram poucas mulheres, né? Como sempre, as mulheres são bem poucas, principalmente na época, né, na música da noite. E a escolha dos agentes, nós focamos nos intérpretes, né? E o principal critério de escolha foi a viabilidade de comunicação com esses agentes. Então, aqui, depois de idas e vindas, né, e reuniões com o orientador, nós decidimos a questão dos sujeitos, que foram Serrão de Castro, do disco 1, né? Serrão de Castro, Érico Baima, Joaquim Ernesto, Isaac Cândido e Aparecida Silvino. E do disco 2, Paulo Façanha, Moacir BD e Humberto Pinho. A metodologia. A metodologia da pesquisa, a abordagem foi a qualitativa e a pesquisa se desenvolveu em 3 momentos. Primeiro, a pesquisa bibliográfica, a gente foi buscar no repositório do PPGE, na plataforma da CAPES e em sites da internet. Rodanov e Freitas falam que a revisão de literatura tem um papel fundamental no trabalho acadêmico, pois é através dela que você situa o trabalho dentro da grande área de pesquisa da qual faz parte, contextualizando. O segundo momento foi das entrevistas semi-estruturadas com os agentes participantes.
Elas tiveram duração de 1 hora pelo Google Meet e foram divididas em 3 blocos de perguntas. O primeiro tratava da influência do ambiente familiar para a formação do hábito dos sujeitos. O segundo, da contribuição dos ambientes escolar e social para o hábito musical dos agentes. E o terceiro bloco seria a relação do ambiente do Cais Bar e do disco para a consolidação das carreiras dos artistas e seu reconhecimento na cena musical. Exatamente para responder o geral e os 3 objetivos específicos e as perguntas norteadoras. O terceiro momento foi a análise e a verificação dos dados. Essa análise, o fio condutor foi o conhecimento praxeológico de Pierre Bourdieu, com as noções de hábitos, né, para compreender a formação do músico e os modos como ele se apropria dos modos de ser, dos objetivos e das normas do campo artístico. A noção de campo se trata desse espaço estruturado onde os agentes orbitam e lá acontecem as lutas simbólicas por espaço. No caso do pessoal do Cais Bar, foi por espaço e por uma visibilidade no campo. E a noção de capital, esse capital cultural, que é um conjunto de qualificações intelectuais que são incorporadas por esse sujeito e são absorvidas primeiramente através da família, depois da escola, né? E o capital social, que são esses relacionamentos, essas amizades que viabilizam a inserção do agente no campo onde ele orbita. E a noção de capital, né? Principalmente o capital simbólico aqui, que é esse crédito conferido ao agente pelo reconhecimento relacionados às suas práticas culturais propriamente ditas. Aí vamos aos resultados. Esses resultados preliminares da análise da literatura, a gente descobriu que existiam marcos relevantes de escritos referentes à história da música popular. Os primeiros textos, eles datam do final da década de 20, especificamente em 1928, com o ensaio sobre a música brasileira do escritor Mário de Andrade. A contribuição do PPGE-UFC é muito grande para os estudos sobre a história da música cearense, e principalmente do hábito musical. Também descobrimos, através de escritos de autores cearenses, a importância dos bares, né, para a consolidação da carreira dos artistas, tanto de autores cearenses como de autores nacionais. E a caracterização do ambiente que a gente pesquisou, que foi o ambiente do Cais Bar. Aqui nós vemos as fotos de alguns bares, né? Café Nice, em 1950, que foi onde Ataúfo Alves começou sua carreira. O Bar do Divino, que é no Rio de Janeiro, né? Onde Roberto Carlos e Tim Maia tocaram no começo da sua carreira. O Bar do Anísio, que é aqui em Fortaleza, que é da década de 60, onde Belchior também transitou no início da carreira. O Bar Cartola, de 1950, onde Paulinho da Viola e Nelson Cavaquinho também transitaram no início de suas carreiras. O Bar do Vaval, década de 70, aqui em Fortaleza, que ainda existe, e foi onde Fagner e Ednardo começaram a praticar violão. E o Bar Balão Vermelho, na década de 1960, ele ficava no térreo do edifício Jalce, em Fortaleza, e foi onde Roger Rogério e Fausto Nilo frequentaram também. E aí nós fizemos a pergunta, o que se tornou o pessoal do Cais Bar? Porque o pessoal do Ceará, nós sabíamos que foi um movimento, né? Um movimento musical. E aí os próprios agentes responderam a pergunta. Eles falam que se trata de um coletivo. O Érico Baiman, ele fala que a gente cantava isoladamente sem que um projeto conjunto pudesse nascer, e sequer reforçar a atenção devida às condições da profissão. Mas o Cais Bar, ele fez esse trabalho, né? Mostrar o que poderia ser feito. E foi feito, que foi o disco, né? Os 2 discos. Aí o Paulo Facenda também ele define como uma espécie de coletivo, né? De música que se juntou. Mas também ele fala que lá no Cais Bar tinha uma espécie de movimento, pois tinha muitas pessoas que pensavam, né? E já tinha uma coisa de esquerda por lá, né? E aí a gente começa aqui a responder o primeiro objetivo, né? O primeiro objetivo que é investigar a influência do ambiente familiar na formação do hábito musical dessa geração de músicos intelectuais. Bourdieu aqui vai falar que a formação do hábito acontece durante a socialização dos agentes. Está sendo dividido em 3 fases: a familiar, a escolar e a aproximação com os pares. E aqui nós temos as origens, né? Eu cataloguei aqui nesta tabela os agentes, né? A profissão dos pais,
número de irmãos, naturalidade e a classe social. Todos são de classe média. E aqui, essas marcadas em asteriscos são os pais que casaram 2 vezes. O pai do Joaquim Ernesto casou 2 vezes, o pai do Paulo Façanha casou 2 vezes, e o pai do Isaac Cândido casou 2 vezes. E a gente percebe aqui que quase todas as mulheres exerciam a função de dona de casa, a não ser a mãe do Paulo Façanha, que era cabeleireira também, né? E a mãe do Isaac Cândido, que era costureira, mas só costurava para casa. E a mãe do Serrão de Castro, que era corretora de imóveis. A gente observa também que aqui nós temos o Joaquim Ernesto, que era do interior, que era de Pedra Branca. Temos o Isaac Cândido, que é de Oroz, né? Aí nós temos 3 de Fortaleza, Paulo Façanha, Aparecida e Moacir. E nós temos 2 que não são do estado do Ceará, que é o Érico Bailo, que é de Barbacena, e o Serrão de Castro, que é de Belém do Pará. Mas o Serrão de Castro, ele fala que, como ele veio muito pequeno para Fortaleza, ele não... Lá em Belém, na cidade dele, ele é um turista, né? Porque ele incorporou os costumes de um cearense. Pode passar. Contra a questão das mulheres, né? De Senha, por de Seminato, e Alves, ele fala que a mulher ainda mantinha seu papel exclusivamente voltado para a maternidade, sendo rigorosa no cuidado da casa e na educação dos filhos, completando o papel do pai, que, como era uma sociedade patriarcal, né, que exercia autoridade e que se responsabilizava pelo sustento financeiro do lar. Tanto que no relato do Joaquim Ernesto, ele fala que o pai dele formou todos eles, né? Fala que tem advogado, tem engenheiro, que é ele, vários profissionais em várias áreas, né? E que a mãe dele exercia a função de dona de casa do lar, como quase todas as mulheres desta época. E aqui a gente começa a ver a influência do ambiente familiar. Érico Baima fala aqui que a mãe dele sempre teve atividades relacionadas à arte. Na família dele sempre foram comuns a situação que a música foi presente. Faziam vários grupos musicais e a influência principal dele é a mãe dele. E a questão dessas idas ao cinema, de comprar discos, trilhas sonoras, ir a festivais. Já o Humberto Pinho, ele fala que a principal influência dele foi o pai, a mãe e os tios. A mãe dele tinha habilidade musical, ela era cantora, e ele acha que a veia musical mais forte dele foi da mãe dele, que é a interpretação. E aí também tinha aquele esquema de agrupamento musical na família dele, que eles se reuniam para tocar, mas era mais voltado para a área dos metais. Tanto que o Humberto Pinho ele começou a aprender com a escaleta, né, que ele pegou em casa. Já o Joaquim Ernesto, as influências foram do pai dele, do tio e de uma irmã que tocava acordeon. As situações comuns na família são rodas de violão no terreiro de casa. Já o Paulo Façanha, a família dele é musical, pai, irmão, avós e os tios. Todos são músicos. Ele diz que todo mundo na casa dele tocava, né? O pai dele sempre foi músico, mas não exerceu profissionalmente. E ele acha que a veia artística dele veio da avó paterna, que tocava violão. Tinha um tio também que cantava e tinha outro que tocava violão. Aí ele fala que na casa dele só rolava música boa, né? Instrumental, chorinho, música clássica. Então ele, desde pequeno, ele conhecia esse repertório, que de melhor havia na época. E assim, ele diz que já vem da família isso, o gosto musical dele. E também tinha agrupamentos familiares, né? O pai dele reunia a turma do chorinho na casa dele. Bourdieu fala que, na realidade, cada família transmite a seus filhos, mais por vias indiretas que diretas, um certo capital cultural, um certo ethos de sistema, de valores implícitos e profundamente interiorizados. E que esse capital cultural ele é um ter que se tornou ser, uma propriedade que se fez corpo e tornou-se parte integrante dessa pessoa. Aí as influências aqui de Aparecida Silvino, pai, mãe e irmãos, né? E as situações favorecedoras, aquisições de livros, idas ao teatro, também era comum os agrupamentos que combinavam música, inclusive lá
na casa dela sempre tinha alguém tocando piano, ou violão, ou cantando. E nesses encontros, eles faziam coral, eles abriam vozes. Né? Tanto que a Isaíra Silvinho, que é a irmã dela, era maestrina, já faleceu, era maestrina. E ela também é regente coral. Eu acredito que muito disso veio da família, dessas experiências. E tinha um rádio também, a questão da escuta musical. Né? Ela falou que ouvia todos os grandes clássicos da MPB neste rádio, que tocava, que não calava lá na casa dela. E a principal influência aqui é a irmã, né? Que foi a inspiração dela durante toda a vida. Inclusive, o grande medo dela era o pessoal ficar comparando ela com a Isaíra. Claro que ela não iria superar a Isaíra é referência. E ela tinha esse medo de ser comparada. Já o Isaac Cândido aqui, a influência dele foi os pais, os irmãos e um primo. As situações favorecedoras. Né? O pai dele tinha o hábito de tocar violão para os filhos. E o pai também colocava disco para eles ouvirem. É comum, né? A escuta musical aqui nos agentes até aqui apresentados, a escuta musical, agrupamento e essa influência da família. Já o Isaac, ele se distingue dos outros por conta do parentesco com o Fagner, porque ele fala que através do parentesco com o Fagner, que a família dele começou a aceitar ele como músico. Começou a achar que ser artista era aquela coisa maravilhosa também, que podia ser tão maravilhoso quanto ser advogado, engenheiro. E principalmente esse parentesco com o Fagner mandava muitos discos para a mãe dele e através desses discos que o Fagner mandava, ele ouviu os vários clássicos da MPB, né? Os cantores, compositores. Bourdieu fala que dessa maneira, que a compra de um livro, de um disco, a ida a um concerto ou uma aula de música, ele pode trazer uma série de outros benefícios no futuro. No caso do Isaac, foi a influência dos discos que o Fagner mandava, foi muito importante na formação dele. Né? Desse modo, ele podia falar também, desse modo, trata-se que um caso tipo de capitais acumulados, que poderão ser convertidos em vantagens em um momento posterior. Ou seja, pode ser convertido em capital financeiro, né? Um capital social. O CBD, a influência dele é o pai e o irmão. Ele tinha um irmão que tocava sanfona, a casa dele sempre foi de festa. Né? E encontro de música também, agrupamento de música. Ele é músico por causa do pai dele e do irmão dele, que tinha uma escola de samba dentro da casa dele, que é o Enviados de Alá. Ele aprendeu a tocar todos os instrumentos dessa escola, inclusive o instrumento de bateria. Né? Aqui aparece também a questão da aquisição do capital objetivado, né? Que é a compra de discos. Também era comum as idas ao cinema. Serrão de Castro, a influência dele principal, a mãe, o padrasto e tia. Ele ia muito à casa da tia dele para escutar música. Mais uma vez aparece a escuta musical, uma situação comum a todos os agentes. Ele escutava muitas músicas. Já o Serrão, ele ia a locais onde havia música ao vivo. Enquanto uns iam ao cinema, ao teatro, essas coisas, o Serrão já ia a locais onde havia música ao vivo. E a programas de televisão, de calouros, né? Onde ele ia para a plateia assistir com os pais. Então, essas referências familiares, elas constituem parte importante da formação humana. As profissões desenvolvidas pelos pais, irmãos mais velhos, parentes próximos, tornam-se referências de comportamento e das funções que se esperam ser desenvolvidas pelos indivíduos. O Rogério falou isso. Vai passar. E aí a gente passa para o segundo objetivo, é compreender como as estruturas sociais escolares contribuíram para a construção de relações que resultaram na aquisição de capitais. Uma CBD que tem a formação superior em música incompleta. Aí as situações, ele não teve muito estímulo musical na escola. Começou a ser músico muito cedo, lá na escola de samba do pai dele, e ele disse que sempre teve muita dificuldade na escola, que foi um péssimo aluno e não conseguia se adaptar. E daí começou o inferno dele na escola, né? Porque o colégio era tudo voltado para o vestibular e não tinha nada humanista, segundo ele. Não tinha nada voltado para as artes e para ele era um pesadelo. E ele também não concluiu o nível superior, porque quando ele chegou lá no curso de música, ele pegou logo aquelas disciplinas muito teóricas, né? E não se identificou com o curso. Érico Baiman, ele tem, a primeira formação dele foi em informática, depois pela FATEC, Faculdade de Tecnologia de São Paulo, e depois ele fez administração de empresas na Unifor e a pós-graduação em artes. Né? Situações favorecedoras. Nos primeiros anos da escola, eram eventos muito específicos, em que era comum um amigo sempre se reunir no recreio para ouvir música. Ele fala que
alguns colegas traziam disco, outro toca disco, e para ele era a troca de informações musicais da forma mais lúdica possível. Já no pré-vestibular não havia estímulo musical. E ele começou a estudar violão nessa época por influência dos amigos dele. E aí ele começou a estudar sozinho, como sempre fez a vida inteira. Isaac Cano não tem formação superior, só cursos de aperfeiçoamento, mas é um exímio produtor. Hoje ele se destaca mais como produtor musical do que como propriamente cantor. Já aqui nas situações favorecedoras, a escola favoreceu muito a ele, porque ele disse que a primeira vez que subiu no palco com aquela história de ter um microfone, de ter uma aparelhagem de som para ele cantar, foi no palco da escola. Aí, quando foi no pré-vestibular, ele conheceu várias pessoas que faziam música em Fortaleza, que ele cita o Robson Medeiros, a Verônica, que é uma cantora de axé, e a cantora Eliane, que estourou no forró, né? E tudo isso aconteceu no GEL e no Raquel de Queiroz. E lá tinham festivais de arte também, nessas escolas. E todos esses amigos dele se apresentavam lá. Ele não se formou, ele disse que fugiu foi cedo, porque a música sempre foi o plano A dele. E aí ele enfatiza que a parte da produção tirou muito tempo dele, porque enquanto ele produzia, ele acabava deixando a própria carreira um pouco de lado. E agora nós vamos ouvir uma música do Humberto Pinho, Quase Manhã, que também faz parte do disco do pessoal do Cais Bar. Quase Manhã. Quantos homens hão de ser felizes? Quantos corpos hão de estar saciados pelo vício do prazer? Quase manhã, quais as culpas que vou ter? Que promessas vão durar ao brilho trágico da lúcida manhã? Quase manhã, e os olhos vis da madrugada, que tudo assiste, nada fala, cumplicia bem calada com a orgia dos cristãos. Quase manhã, tem uma noite bem comprida, o fim da festa principia, os sentimentos de amanhã. Aí chegamos a Paulo Façanha, que ele tem superior em música incompleto. E no colégio dele, no primeiro colégio dele, não tinha nada com a música. E o primeiro contato de música que ele teve foi com os festivais escolares cenecistas, mas foi em outros ambientes, não era no ambiente que ele estudava. E ele disse que na escola era meio complicado, porque ele não podia tocar lá, então ele levava o violão e deixava no barzinho, em frente ao colégio. Aí depois da aula que ele se reunia com os amigos para tocar esse violão. Aí depois que ele entrou na faculdade, ele também teve aquela mesma coisa do Moacir BD, porque ele achava que quando chegasse na faculdade ele já ia pegar no violão. E aí veio uma disciplina para ele que não tinha nada a ver, né? É o que geralmente acontece, porque quando você chega na faculdade, você acha que já vai sair aprendendo a tocar, que já vai tocando, e não é assim. E aí ele fez 2 meses de faculdade e desistiu. E nós temos o Humberto Pinho, que, ao contrário dos outros, é licenciado em música. E aí já aparecem várias interações. No primário, eles eram da mesma classe, o Davi Duarte e a Aparecida, e ele. Davi Duarte também, ele aparece no disco do pessoal do Cais Bar como back vocal. E aí no ensino médio ele participou de festivais também e foi onde ele compôs a primeira música. E foi lá no Colégio Cearense, no ensino médio, que ele conheceu o Serrão de Castro, que também é outra gente que a gente está estudando a trajetória dele. E aí ele também tinha um amigo que ele conversava muito sobre música. E aí em 84 ele entrou para o
curso de música da UES, e a partir do momento que ele entrou nesse curso de música, que ele começou realmente a conhecer o universo da música de Fortaleza, que é exatamente esse contato com esses pares, na terceira fase, onde acontece a incorporação do hábito musical. E lá ele conheceu o Amaro Pena, que também está no disco pessoal do Cais Bar, conheceu o Pingo de Fortaleza, Maestro Poti, que também é um dos intérpretes do disco, mas ele não está aqui nessa relação de agentes por nós estudados, o Pantico Rocha, que é um percussionista, o Cristiano Pinho, que é o guitarrista que tocou naquela música lá que eu interpretei com o Joaquim Ernesto, está no disco também, mas é instrumentista. E aí ele disse que a partir desse curso de licenciatura em música que ele começou a fazer os contatos, ou seja, essa network dentro do meio musical de Fortaleza, que ele começou a obter essas relações sociais que o levava a transitar realmente no campo. Serrão de Castro, bacharel em Direito, tem pós-graduação em Direito Processual Civil. Ele conta que lá na escola dele, na Cidade das Crianças, foi lá que ele ganhou o primeiro concurso de música. Isso foi coisa bem informal. E no ensino fundamental, que é o primário, a função dele sempre era cantar uma música nas apresentações, quando era o Dia das Mães e outras datas. E aí ele, comumente, ao Paulo Façanha, ele participou dos festivais da Senec também. Foi a primeira experiência dele. E aí, nos anos 80, ele participou do festival do Marista Cearense. E aí, lá, ele ganhou um festival concorrendo com o José Sabadia, que é um cantor conhecido. E aí, ele atribui significado a essa conquista porque foi um incentivo para que ele continuasse. O José Sabadia já era conhecido e ele estava começando. A Aparecida Silvina, ela tem licenciatura em música incompleta e cursos de extensão. Uma curiosidade da Aparecida aqui, que ela, quando ela entrou no conservatório, ela já lia e escrevia partitura, porque ela foi alfabetizada através de um projeto da UDA Laje, que as crianças poderiam ser alfabetizadas musicalmente mesmo antes de ir para a escola. E aí, quando ela entrou no conservatório, ela já sabia ler e escrever música. E aí ela fala que nunca quis se formar em música, por conta daquela comparação com a Isaíra. Mas cursou até o 8º semestre da UES e depois desistiu. Mas sempre continuou estudando. E aí, a situação favorecedora, além da convivência com a irmã dela, é porque ela teve a oportunidade de estudar com um grande mestre, que foi o Holter. E ela passou um período em São Paulo estudando com ele. E também com os maiores mestres de música que a Isaíra trazia para o UFC. E ela fala que os diplomas dela são todos de extensão, pela UFC e dos cursos que ela fez nos Estados Unidos e nas aulas com o Holter. Mas ela deixa claro para os alunos dela que a aula dela é baseada nos resultados da experiência de vida dela. Que ali não é uma escola, mas que as aulas dela são resultado da experiência de vida dela, ou seja, de um hábito incorporado ao longo de toda a vida dela. E aí, nós temos as perguntas norteadoras aqui. Será que o ambiente do Cais Bar teve influência direta ou indireta na formação musical desses artistas? Será que o Cais Bar funcionou como uma espécie de escola musical da noite para os agentes? E aí Bourdieu fala que compreender é primeiro compreender o campo com o qual e contra o qual cada um se fez. E aí Joaquim Ernesto fala que a intenção dele colocar o Cais Bar foi porque ele chegava nos cantos, nos locais, né, nos bares, e o pessoal não deixava ele tocar. Então o objeto de disputa dele, nessa época que ele colocou o bar, foi um local para que ele pudesse se apresentar, né? E aí as influências do ambiente do Cais Bar, né? O Érico Baiman fala que as principais influências dele foi o Tarcísio Sardinha, que era um violonista, o Haroldo Araújo, que era um baixista, Edson Távora, o Carlinhos Ferreira, que era saxofonista, Carlinhos Crisóstomo, Luiz Duarte, baterista, e Ana Fonteles, cantora. Ele fala que uma das principais situações que favoreceu a ele foi o investimento do Cais Bar em música, CD. E quando ele chegava lá para ouvir, geralmente o Cais Bar recebia os trabalhos bem antes de eles conhecerem esse trabalho. E também a questão de que todos entendiam a interpretação dele. Ele fala que não havia pensado nisso antes, mas ele crê que essas são as maiores contribuições que eles deram, né? E foi dar valor a ele. E aí ele fala da convivência com a Ana Fonteles, e influenciou muito ele na interpretação dele. E ele lamenta de não ter tido a oportunidade de falar isso para ela, né? Como todos os outros aqui, os intérpretes, eles tiveram várias influências dentro do Cais Bar. Amaro Pena, que é as influências do Humberto Pino, né? Amaro Pena, Ana Fonteles. Aí já aparece a Aparecida Silvino aqui. Eles têm interações desde a escola, né? O Davi Duarte, aparece o Serrão também. O Macaúba, que é um
instrumentista, Pardal também, que é instrumentista, e o Edson Távora. Aqui na fala do Humberto Pinho, a gente já responde aquela pergunta da escola, né? Ele diz: o convívio que eu tive na época que eu frequentava o Cais Bar pode ser considerado como uma escola, porque você acaba aprendendo, trocando as ideias musicais. Aí ele fala de algumas pessoas que ele conheceu lá, né? E que aquela troca de informações, ela acaba somando aos nossos conhecimentos musicais. O convívio também com a Ana Fonteles e a Aparecida Silvino, que fazem parte do disco, e eles tiveram um grupo de canto, onde eles tinham aulas de técnica vocal. E aí ele fala que a convivência com essa turma foi legal em termos de criação, que influenciou a parte de composição dele. Já o Joaquim Ernesto, as influências dele foram Tarcísio Sardinha, o Macaúba e o Pardal, por conta da identificação do Joaquim Ernesto com o Chorinho. Aí ele fala que as situações favorecedoras que ele veio compor mesmo foi depois que entrou no Cais Bar, que conheceu esse pessoal. E ele ressalta que vinham os melhores músicos da cidade, aí ele desenvolveu com o convívio com esses músicos. De estar ali na roda de violão com eles, compondo, ele desenvolveu musicalmente. Já o Paulo Façanha, ele destaca como a principal influência dele no ambiente do Cais Bar o Tarcísio Sardinha, né? Todos eles se influenciaram em músicos que frequentavam lá. Ele diz que, na época, o Cais Bar era a própria cena da música cearense, que lá era como se fosse um centro para os dos músicos, principalmente dia de segunda-feira, que os músicos não tocavam e estavam de folgas, e todos iam para lá, porque tinha um projeto lá, Alternativas Musicais, que os músicos, era comum os músicos darem canja lá nesse projeto. E aí ele fala que o músico que influenciou ele foi o Tarcísio Sardinha, porque ele tocando era como uma aula de música. Aí já vem a parte da escola de novo, né? E onde ele estava, ele respirava música, que aprendeu muito cantando com ele, né? Sardinha acompanhando o Paulo Façanha. E aí ele fala também que queria ter estado mais com ele, mas por conta das gravações, eles meio que iam por caminhos diferentes. E ele faz um reconhecimento, que se perguntasse a ele qual o músico que representa o Cais Bar, sem dúvida seria o Tarcísio Sardinha, que inclusive ele já é falecido. Isaac Cândido, as influências dele dentro do Cais Bar: Carlinhos Ferreira, Carlinhos Patriolino, Luizinho Duarte, Tarcísio Sardinha aparece de novo e Haroldo. E ele fala que as situações que favoreciam ele do Cais Bar, porque o nível era muito alto, tanto da galera que tocava quanto da música mecânica. Então, ele teria que estar estudando, né? E ele sugava das pessoas que estavam lá, né? Muitas vezes vendo o músico tocar, né? Aquele negócio brechar o músico. E ele fala que os músicos estavam muito à frente, né? Ele tocava muito, que aprendeu muito com os músicos, e isso foi importante para a carreira dele. E aí ele ressalta a importância do Haroldo Araújo, que foi importantíssimo para a carreira dele, principalmente na forma de produzir. E aí o Serrão de Castro fala que as influências dele dentro do Cais Bar, do ambiente, foram o Nilton Fiores, o Elis Mário, e o Tarcísio Sardinha também aparece, né? Aí aqui ele enfatiza que o Cais Bar foi uma escola, uma universidade com especialização, mestrado, doutorado e PhD. E a convivência com esses frequentadores, com o repertório musical, com os colegas que fizeram parte dessa grade curricular informal, né? É que ele deixa bem claro que o Cais Bar foi uma escola para ele, e que a convivência com esses colegas, que, entre aspas, foram as autoridades pedagógicas que o direcionaram no seu aprendizado musical. E aí ele fala assim que não houve um músico específico, né? Que o aprendizado dele veio de diversas fontes. E o maior aprendizado veio do projeto Alternativas Musicais, que ocorria na segunda-feira, como eu falei. E dentro desse projeto o Serrão tocava tipo 1h30, aí começava a chamar os músicos para dar canja, né? E aí nessas canjas apareciam músicos famosos, né, como Cássia Eller, Luiz Melodia, vários músicos se apresentaram lá, Roger Rogério, né, Belchior. E segundo ele, esse projeto foi a maior fonte de aprendizado para ele dentro do Cais Bar. E foi o último grande movimento do Cais Bar. E aí Monteiro vai falar que bares como o Cais Bar, eles foram emblemáticos como um espaço para a interpretação e a fruição dessa MPB, e que esta reflexão ela reforça a percepção da necessidade de dar luz a esse conjunto de artistas que teve esse ambiente da noite de Fortaleza como a sua principal escola, e que formou esse subcampo específico dentro da música cearense. E aqui nós temos a contribuição do ambiente do Estúdio de Iracema, porque esse estúdio ele foi criado depois da gravação do disco, e ele funcionou como uma forma de facilitar
facilitação para as gravações, como também a emancipação das atividades culturais, porque só existia um estúdio em Fortaleza, que era o Pro Audio Studio, e aí o Joaquim Ernesto teve a ideia de colocar o estúdio Iracema, né? Eu vou passar aqui a parte do Paulo Fassan, que é importante. Ele diz que o Joaquim Ernesto ele dava oportunidade para todo mundo que tinha talento, mas também não era para qualquer um. Então, Bourdieu fala que a admissão no campo ele requer a posse de diferentes formas de capital, né? Do cacife. Então, a posição relativa na estrutura é determinada pelo volume e pela qualidade de capital que a gente detém. Aqui Tavares fala, né, de pensar o estúdio de gravação como um espaço informal de educação musical. Aí as instâncias de consagração. Aqui é comum a todos eles a apresentação no Cais Bar, no Pontal de Iracema e no Compasso, que eram 3 bares do Joaquim Ernesto. E também muito comum a questão de vários bares que eles se apresentavam. Por eles transitarem nesses locais, né, eles terem hábitos semelhantes, eles transitavam em locais semelhantes. Aparecida coloca que ela foi convidada para tocar numa casa mais chique, que pagava bem. Então, essa possibilidade de tocar nessas casas chiques é pela posição de um determinado agente no campo social, que assim pode ser definida pela posição que ele ocupa. Todos esses bares aqui, eles eram estabelecimentos muito bem frequentados. Portanto, quando o artista conseguia se apresentar lá, né, ele tinha que ter um currículo e o credenciasse a trabalhar nesse local. Aí os shows, aqui foram shows de mais importância que eles colocaram. Cândido aqui, Humberto Pinho. Os shows do Humberto foram mais dos CDs dele. Já o Moacir BD se apresentou em festivais de música instrumental, né? Aqui a gente destaca a questão do Humberto Pinho aqui, porque ele disse que a primeira pessoa que deu a oportunidade a ele de subir no palco foi o Jabuti, né? E Bourdieu fala que esse poder simbólico é um crédito, é o poder atribuído àqueles que obtiveram reconhecimento suficiente para ter condição de impor o reconhecimento. Aqui o disco como meio de visibilidade. O Fassan diz que o disco foi um importante bem cultural. Antes da gravação ele não tinha carreira consolidada e começou a entrar na cena coladinha ali com o pessoal do Cais Bar, e o disco foi como um pontapé inicial. O Érico Baima diz que trouxe outra cara e reconhecimento para os que dele participaram. Aí, assim, ele trouxe reconhecimento público, por isso que ele está nos dicionários Cravo Albin, dicionário OAIS de música, e a partir desse disco ele orbitou por outros espaços, né? E aqui tem uma citação do Egídio Leitão, que é um jornalista, reconhecendo o Érico Baima. Eu não vou ler ela aqui por conta que o tempo já está se exaurindo. Aqui também o Isaac Cândido trata do CD. A grandeza dele é o primeiro LP feito a partir de um bar. Esse disco foi um marco para a música cearense e extremamente importante para a carreira dele. Apesar dele ter recebido críticas pela canção dele, mas até hoje os músicos, ela tinha uma harmonia muito sofisticada, até hoje os músicos encaram ela com respeito. Mas o BD, depois do disco, teve uma carreira na Europa e foi convidado para fazer parte do cast no site de hospedagem de música. O Humberto Pinho ele desenvolveu outra profissão depois da gravação do disco, experiência de estúdio dele, ele começou a figurar como produtor de estúdio. E aqui tem um reconhecimento da Leni Andrade, reconhecendo o talento do Isaac Cândido. Leni Andrade é uma cantora reconhecida nacionalmente. Aí aqui as instâncias de consagração do Joaquim Ernesto foram os festivais. Érico Baima aqui foi festival, mas de música instrumental. Aparecida Silvino, festivais de música também. Aqui tem as colocações dos anos. Serrão de Castro, também festivais. Quase todos eles foram festivais, né? E aqui é a discografia. E aqui são só os discos solos, porque todos eles tiveram participações em discos de outras pessoas. Discografia do Joaquim Ernesto. Joaquim Ernesto é mais como compositor. Aparecida Silvino já tinha disco gravado antes do disco do Cais Bar. E aqui nós vamos ouvir uma música do Isaac Cândido, Transformismo. Quais foram os pecados da Praça do Carmo, da Major Facundo, da Pedro Pereira, da cidade inteira? Quais foram os pecados da Praça do Carmo, da Major Facundo, da Pedro Pereira, da cidade inteira? Quisera eu me redimir de
todos os pecados. Se houvesse pecados, pecados não há como iludir aos deuses, porque não há deuses pra gente iludir. Do sexo quase impossível, as portas do inatingível, o sexo das unhas grandes, dos anéis brilhantes, das roupas coladas, rondando as esquinas pelas madrugadas, que não são meninas de contos de fadas, são para elas eles, são para eles elas, e para alguns são nada. Sexo não tem marido, não tem namorada, não tem remissão. Sexo não tem partido, nem hora marcada. Quais foram os pecados da Praça do Carmo, da Major Facundo, da Pedro Pereira, da cidade inteira? Quais foram os pecados da Praça do Carmo, da Major Facundo, da Pedro Pereira, da cidade inteira? Bem, gente, tem anos que eu não canto essa música aí. Transformismo, Isaac Cândido e Marcos Dias. Primeira gravação nossa, disco do Caisbar. 10 anos de Caisbar. É isso aí, aquele abraço, hein? Então aqui está o aporte teórico, né? E aí já passa a palavra para a banca. Estou ansioso para ouvir a banca. Grato, Fábio, pela sua apresentação, pelo seu esforço, pelo seu esforço, pela sua dedicação para nos trazer esse trabalho. Então, vamos agora passar a palavra para o professor Álbio, que, como sempre, é uma grande alegria, uma grande honra recebê-lo. Professor Álbio, que vem dando contribuições importantes para esse grupo de pesquisa aqui, para o Laboratório de Epistemologia da Música, para a linha Educação, Currículo e Ensino. Professor Álbio, muito grato mais uma vez. Bom dia a Pedro, orientador, agradeço aí o convite, a Fábio, e bom dia, Botelho, é um prazer mais uma vez reencontrá-lo online aqui, né? Então, vamos lá. Como a gente já participou da qualificação, e na qualificação eu solicitei algumas mudanças e elas foram atendidas. Então, eu pouco tenho a acrescentar neste momento, mas vamos lá. Eu acho que uma das coisas que ficou muito boa foi o ajuste do título, né? Porque no início a gente tinha sugerido uma mudança e agora eu acho que esse título, pelo menos para mim, ele está satisfatório. Pessoal do Ceará, pessoal do Caisbar, né, tem a trajetória de formação do ápice musical de uma geração de artistas intelectuais das décadas de 1980 e 1990, eu acho que está bem exato. Eu gosto de título assim, bem exato. E aí, retomando o que eu já falei na qualificação, eu destaco aqui a reflexão sobre o campo, né? Que é um trabalho que é feito por alguém de dentro do campo, e isso faz com que ele desvele bastante aspectos do campo que a gente tem curiosidade de saber,
Então, essa reflexão é bem interessante, no sentido de ser um agente que está refletindo e que tem esses dados. Eu acho que, às vezes, é como eu sempre digo, conhecer muito de perto é sempre meu bem e meu mal. Acaba tendo um envolvimento que, às vezes, na apresentação, você tem dificuldade de sintetizar algumas coisas assim, porque está tão dentro que essas dificuldades aparecem. Mas isso não é um problema, né? Isso também é um dado interessante para posteriores falas sobre o assunto, que tem mais espaço. Até tem uma sugestão lá no final. Destaquei também aqui que foi bem estruturada a justificativa, né? Porque o trabalho surge exatamente de lacunas de outros trabalhos, isso é importante, você ter essa metodologia e ter esse cuidado com as fontes quando vai problematizar algo novo dentro de um campo que já está em estudo. Acho que isso é interessante e foi bem trabalhado. As referências teórico-conceituais, não tem muito o que dizer, porque já realmente atendem, porque seguiram aquilo que vem sendo estudado pelo campo, né? E aquilo que vem, na realidade, alicerçando o campo como referencial teórico, né? Então, acho que entenderam. O que eu gostei, assim, que continuo destacando, principalmente da pesquisa, é o fato de ter se utilizado de um disco como documento, que eu gosto muito dessa coisa que lá o Jacques Legault chama de monumento como documento na história, porque a gente sempre pensa em documento histórico como texto. E aí é interessante você pegar outros documentos, né, tornar documento outros objetos, outras coisas, outros fatos, né? outras formas. Eu achei isso muito interessante. E o disco aí, na realidade, também, para mim, ele segue mais ou menos uma coisa que a gente trabalha também em história, que é o chamado paradigma indiciário, né? E esse paradigma indiciário, na realidade, é uma criação do Carlos Gisburg, que é um italiano, que ele diz que através desse paradigma indiciário você vai tendo possibilidade de interpretar aspectos da realidade que estão, muitas vezes, não tão visíveis. Então, você trabalha com os indícios, né? E aí esses indícios vão te desvelando aspectos da realidade. Eu acho que essa é uma coisa interessante da pesquisa também, o fato de trazer esse disco como algo que vai desvelar aspectos da realidade e, a partir dele, você vai, então, investigar mais e saber mais. Mas a janelinha, do paradigma indiciário está lá no disco. Achei isso interessante. Acho que é uma boa contribuição para o campo de estudar educação musical, também por esse fato de trabalhar com discografia, né, e a história dos espaços, de espaços de apresentação, que ao mesmo tempo são espaços de formação, e nessa perspectiva também de falar da trajetória, né, desses atores, da formação. Então, você abarca a questão do espaço, abarca a discografia. Acho que isso foi bem interessante no trabalho, né? O problema, como a gente falou antes, foi reestruturado, realmente está bem colocado, a metodologia também atende, e acho que a discussão de dados foi colocada de uma forma muito ampla, realmente conseguiu abarcar bastante os dados. Talvez o que seja mais complicado é quando for fazer o artigo, vai ter que sintetizar bem os dados, e esses dados têm elementos que são comuns e os que não são. Talvez a grande dificuldade seja eleger aí quais são os dados mais comuns e os não comuns, para quando for fazer o artigo, você sintetizar isso melhor. A gente está entendendo aqui, é um trabalho de mestrado que não dá para ser tão sintético no trabalho de mestrado, afinal de contas, você está numa fase inicial do pesquisador, ainda não é um doutorado, que você já está se formando um pesquisador independente, no sentido de propor novas pesquisas e de dirigir pesquisas, né? Então, eu acho que merece ser discutido apenas. Eu senti que você ilustrou muito bem o trabalho, com muitas fotografias e publicações de fotos de terceiros, e aí eu gostaria apenas de dizer a você para ter o cuidado de ver realmente
o que está dentro da norma, que eu não considero que nada esteja fora da norma, mas talvez assim, as autorizações para essa publicação para te evitar problemas futuros, embora, como seja um trabalho acadêmico, seja mais difícil de alguém te cobrar por ter publicado coisas não autorizadas ou se arrepender da publicação. E se você tiver uma autorização, mesmo que você peça isso online, você se resguarda, né? E a outra sugestão que eu tenho é que, em relação ao trabalho, nos aspectos conclusivos, eu senti falta de um parágrafo de fechamento, assim, mais, digamos assim, mais síntese da resposta à pergunta, porque foi cobrado de você a pergunta na qualificação e você, de fato, agora traz a pergunta de uma maneira bem explícita e interessante. Mas quando você faz as considerações, faz as conclusões, podemos dizer assim, você retoma muitas coisas, retoma, e não fecha direitinho assim, a resposta à pergunta que você faz aí oralmente. Assim. Mas é interessante ter um parágrafo nesse sentido, e esse parágrafo deve vir o mais no final possível dessas retomadas que você faça, que tem feito lá nas conclusões, que eu prefiro até que a conclusão seja bem mais sintética, às vezes uma página, poucos parágrafos, essa é tão interessante. E até facilita quando for fazer o artigo. Mas eu acho que ainda cabe escrever esse parágrafo, é uma cobrança, assim, que você vai ver que o seu orientador, de sintetizar de fato isso, porque foi feito uma provocação para você naquele momento, era assim, uma frase síntese, qual seria a sua pergunta e tal, e você conseguiu responder depois, está aqui. Então, agora, talvez, assim, a cobrança seja sintetizar isso para quando for fazer o artigo, você já ter a conclusão mais enxuta, porque do tamanho que está essa conclusão aí, para você fazer um artigo, você tem que sintetizar muito ainda dela, e não precisa ir tantas vezes para chegar nesse aspecto conclusivo, né? Deixa eu ver aqui. Então, assim, eu achei que assim, eu tinha cobrado antes a sua pergunta, eu acho que agora ela ficou bem clara, e o que eu estou cobrando agora é que nas considerações finais tenha uma espécie de portanto, lá no final, assim, a resposta ao questionamento inicial, a pergunta inicial, né, poderia ser respondida assim, um parágrafo. Aí. E a outra sugestão que eu tenho que eu acho que você está com um material muito amplo, poderia fazer um documentário com esse material, né? E talvez agregar mais alguma coisa a esse material que seja mais da linguagem audiovisual, porque talvez isso te facilite essa coisa que você sente que você está muito preocupado de documentar esses aspectos desta formação musical que aconteceu nesse espaço cultural que foi, né, o BAE, que não é muito comum, e dessa geração, mostrando uma geração toda que tem aí essa trajetória atrelada a esse disco e a essa vivência nesse bar, e esse bar como lugar de formação. Então, isso realmente é algo que é curioso, principalmente porque você traz aí os depoimentos de alguns que não conseguiram ficar muito tempo nos espaços formativos mais, digamos assim, institucionalizado enquanto escolas, assim, né? E isso é interessante. Mas, no mais, eu não vou adiantar aqui meu veredito final, mas os aspectos que foram colocados na qualificação foram cumpridos, e aí considero que, até aqui, o seu desempenho está satisfatório. São essas as minhas contribuições, professor Pedro. Gratíssimo, professor Álbio. Achei a sua indicação muitíssimo importante
em relação às conclusões, às considerações finais, deixar mais claro, é realmente muito importante, e só tem a melhorar. E a todas as suas indicações e reforço de coisas positivas, né, que tem no trabalho, e de possibilidade de desdobramentos também são muito bem-vindas, né, e fortalece aqui o nosso trabalho também, ter essa sua indicação. Fábio, gostaria de falar alguma coisa? Gostaria, professor. Agradecer ao professor Álvaro, né, primeiramente, e dizer para ele que a contribuição dele na qualificação foi extrema. Depois eu fui assistir e aí eu fui pontual nas questões que ele me pediu. E assim, depois que eu li o trabalho agora, depois que eu entreguei para vocês, né, eu acho que eu já li umas 5 vezes ele. Eu já li umas 6 vezes. Ontem eu li ele de novo, até 1h30 da manhã. Aí, assim, eu encontrei erros clássicos de questão de formatação, eu já fiz tudo. E essa questão da conclusão, eu também senti falta quando eu fui ver. E aí, aquela parte da minha trajetória, eu acredito que não seja importante nessa hora aí, que seja mais a resposta do trabalho. Da parte do trabalho é o que está faltando. Aquele parágrafo, quando o senhor me provocou da outra vez, né? E eu respondi na ponta da língua. É esse parágrafo que está faltando. Então, terminar aqui, vamos voltar para as conclusões e resolver o problema. Ok. Ok, muito grato aí, professor Alves, mais uma vez. Suas contribuições são realmente da melhor qualidade e nos ajudam muito. Orientador dos orientadores, professor Luiz Botelho Albuquerque, é sempre uma alegria estarmos juntos nesse trabalho. A palavra é sua. Bom dia a todos. Uma alegria encontrá-los aqui novamente. Fico muito contente com esse encontro fraternal com o professor Álvaro, nessa construção de significados que nós estamos procurando fazer, nesse domínio comum das artes e da atividade intelectual. Quer dizer que concordo com grande parte das observações que ele fez, começando pelo final, que acho que nós estamos tendo ganhos significativos, e eu concordo muito com você, Alpo, nesse sentido de como é que uma teoria tem se mostrado eficaz e poderosa no sentido de esclarecer aquilo que ela se propunha. E, de certa maneira, esses trabalhos estarem avançando a partir de... nós não estamos mais fazendo uma praxeologia como Bourdieu pensou nos anos 80 e 90, mas essa coisa está sendo retrabalhada, reinventada e com ganhos significativos, não é? Então, a gente está vendo nesses trabalhos, e talvez esse do Fábio seja assim, canônico nesse sentido, dos ganhos, da compreensão melhor, da incorporação da metodologia, da familiaridade com essa incorporação, e como a metodologia vai mesmo sugerindo, vai fazendo avançar a reflexão e o poder explicativo da teoria. Então é muito gratificante ver esses ganhos, professor Pedro, porque é muito o seu trabalho, né, que é essa coisa de levar a sério um tipo de construção teórica, incorporar isso no discurso e fazer avançar. A metodologia aí é o cuidado, essa coisa que Fábio precisou de tanto tempo para ir fazendo no relato, porque é mesmo isso, é o detalhe, o cuidado do detalhe que vai fazer o ganho explicativo. E é o que vai resultar no crescimento do conjunto desse trabalho. Aí, então, eu começo até fazendo uma pergunta. Será que a gente não teria conseguido fazer
um link, porque a partir do seu relato, Fábio, as segundas-feiras do Cais Bar seriam, assim, momentos de aprendizagem musical cooperativa, né? Quer dizer, todo mundo fazendo junto, trocando essas experiências, um aprendendo com o outro, sem nenhuma preocupação de natureza pedagógica, mas fazendo efetivamente isso que algumas pessoas, né, nesse nosso núcleo mesmo, estão trabalhando nessa perspectiva de uma aprendizagem cooperativa. Quer dizer, você aprende ao ensinar e ensina ao aprender, como querem vários autores reconhecidos, e isso tudo funcionando muito bem por conta dessa tragédia acadêmica escolar, que é a quantidade de gente que foi para esse lugar porque foi expulso pela escola, né? Imagine se a escola tivesse sabido seduzir essas inteligências, né? Eu não quero nem pensar onde é que a gente estaria, mas é algo para a escola pensar, para a escola ler esses trabalhos e chamar para si a sua responsabilidade. O que nós, como professores, educadores, estamos fazendo que, de certa maneira, empurra as pessoas para uma bodega para encontrar ali o que não se tem na escola, não é? Essa, então, é uma coisa interessante mesmo para a gente pensar, porque é o nosso, são os achados desse tipo de trabalho que tem que ser incorporado pela academia como tal. É isso. Não precisa dizer mais nada. Segundo, ou melhor, terceiro, acho que nós estamos avançando também muito num tema particularmente espinhoso, que é quando nós vamos procurar compreender de uma maneira objetivada as dimensões do capital cultural, principalmente, a gente tem tudo pronto para o cenário europeu. Quer dizer, eu conto quantas vezes foi no teatro, quantos ingressos, quanto isso, quantos aquilo, né? Isso não dá nada certo aqui, porque nós não frequentamos museus. Os museus fazem um esforço para chamar as pessoas para dentro, né? Para melhorar um pouquinho essas contagens, mas não temos a prática. E aí, dessa maneira que você está trabalhando, é possível nós, então, propormos uma nova maneira das quantificações necessárias para essa avaliação do capital cultural, né? E aí, como nós vivemos os resultados remotos de uma colônia escravista que fazia o possível para que as pessoas não se educassem aqui, porque a escola aqui era o mínimo necessário para manter a organização burocrática funcionando, mas os intelectuais mesmo iam estudar na própria Europa. O Pedro começou essa nossa sessão com uma brincadeira seríssima, precisão inglesa, né? E é outra maneira de dizer, eu sou educado em Coimbra, né? Sou um bacharel em Coimbra, sou um licenciado em Coimbra. E é isso, então, que a gente precisa reconhecer como os ganhos que esse tipo de trabalho e esses trabalhos como todos estão nos trazendo. Numa área que até bem pouco tempo a gente teria maior dificuldade de encontrar uma literatura e que hoje a gente começa a ter uma literatura absolutamente relevante. Quer dizer, nós estamos fazendo aqui e respondendo aqui uma pergunta que um Caetano faz acho que em 78, 79, existirmos, a que será que se destina? Né? Então, essa resposta a essas questões fundantes desta nossa identidade que começam a aparecer através dessas questões. E Albo estava sugerindo um documentário, eu concordo com ele, mas eu já encaminharia esse documentário para o doutorado, porque está muito perto, né? E talvez no doutorado a gente tenha a chance de fazer. Aí tem vários eixos que vão se desenhando de uma maneira muito feliz. Quer dizer, a gente transformar
e criar os critérios de legitimação para a dimensão institucional desses trabalhos. Quer dizer, um bar não é uma bodega que você vai lá cuspir no chão. Não se trata disso. Tem uma dimensão educativa que nós precisamos reconhecer. Porque, neste momento, a gente está fazendo uma crítica severíssima à academia. E é isso que nós precisamos ter a modéstia, a decência de reconhecer. Não é? E aí, explorar o que a gente está vendo é que essa instituição, chamada Cais Bar, está no começo da exploração. Porque muitas coisas estão aí apenas indiciadas, como muito bem lembrou o Alba. Os indícios estão aí, mas a gente precisa agora aprofundar isso. E fazer com essa instituição o que a gente fica encantado de ver quando esses nossos intelectuais que servem de modelo pegam uma figura qualquer, com essa corujinha, e fazem uma análise meticulosamente rigorosa, vai até as últimas consequências, centenas de páginas sobre um pingo de tinta aqui. Tá aí, esse Cais Bar merece centenas de páginas, por tudo que ele está prometendo de revelar, e coisa que está mais do que significado e com segurança na qualidade do que foi produzido, das pessoas, não é? Então, com isso eu quero parabenizar o orientador e orientando pela conclusão dessa etapa, dizer que gostei muito de ver esse trabalho, que de fato o campo começa agora com segurança a se manifestar. O campo está tomando consciência de si com segurança. O campo está refletindo sobre si mesmo, através dos seus autores, agentes autorizados. E esse é um momento assim que me deixa muito feliz, porque é isso que como a gente sonhou com isso nesses últimos 50 anos. Não é? De uma reflexão cuidadosa, amadurecida, e que reflete a qualidade desse trabalho intelectual que é possível fazer com música. E eu até, de vez em quando, brinco dizendo que música pode dizer tudo, e talvez algumas coisas só possam ser ditas através de música, e que é o caso aqui. Talvez só a música possa nos ajudar a compreender o que foi que aconteceu, por que foi que nós passamos, como é que nós sobrevivemos a tudo isso, e qual a natureza desta construção intelectual que estamos fazendo através da música sobre esse tempo. Com isso, eu quero parabenizar-vos, então, por esta construção que a gente está completando provisoriamente essa etapa, porque esses trabalhos não têm fim. Não é? Esta você leu nessa madrugada umas 3 ou 4 vezes, e isso é próprio mesmo desse trabalho. É isso que evidencia a qualidade, quando a gente se volta novamente a um texto. A cada leitura descobre que tem imperfeições, isso é próprio do trabalho perfeito. Não é? Nunca se fecha, ele está sempre aberto. Lendo o seu trabalho, me lembro muito de um texto que fez minha cabeça quando jovem. Eu também já tive 20 anos, 18 anos. E uma vez me caiu nas mãos um livro chamado As Minhas Universidades, de um cara chamado Gorky. Não é? Que é isso? Ele nunca foi numa universidade formal, mas ele andou a pé pedindo esmola nas ruas e transformou esse ato dessas viagens, dessas perambulações, dessa coisa que o levou para a cadeia muitas vezes por vagabundagem. E veja, é uma dessas análises que terceiros, que ninguém mais se lembra quem foi, que parece muito com quem foi o juiz que condenou Mandela, né?
Gorky, Mandela, são essas pessoas que fizeram a coisa que era importante fazer nesse tempo. Como você agora está fazendo nessa reflexão, que generosamente dá o crédito a essas pessoas extraordinárias, que num determinado momento da vida, da nossa vida cultural, foram a própria expressão dessa cultura. E é isso, então, a coisa importante, respondendo aí uma vez a Caetano, do que é o sentido disso que nós fazemos na academia. A academia tem sentido quando permite esse tipo de resultado. Que é isso, dar voz a um campo que merece dizer, porque ele é profundamente significativo para as nossas vidas. Grato pelo convite, parabéns pelo trabalho, e vamos em frente, porque você foi contaminado por este fazer, este pensar, essa paixão. Tomara que você nunca sare desta contaminação. Um grande abraço, obrigado, professor Pedro, gratíssimo pela sua companhia, professor Álvio. Eu que agradeço. Professor Botelho, é sempre uma honra ouvi-lo. Acabamos de ter aqui mais uma belíssima aula sobre nós mesmos, né? Sobre o que nós estamos fazendo, a partir do que estamos fazendo, e sobre como melhor enxergar e que encaminhamentos podemos dar a esse nosso campo de pesquisa, esse nosso trabalho, enfim. Né? Não vou conseguir sintetizar, inclusive, a fala dele nesse momento, porque é realmente uma aula da melhor qualidade. Então, grato mais uma vez. Fábio, você quer falar algo? Professor Botelho, primeiramente, agradecer eu ter o privilégio de tê-lo na minha banca. E, segundo, por tudo que o senhor me ensinou nas suas aulas. Eu mesmo não estando mais na disciplina, eu estava lá na aula, porque toda aula é um aprendizado, toda aula é uma coisa diferente, uma metáfora, uma coisinha. E eu me lembro dos calos, né? Daqueles calos que quando eu percebi que estava nas minhas mãos aqui, a incorporação do Atlas nas minhas mãos. Aquele tempo que foi quando abriu mesmo a minha mente para isto. E assim, eu não vou sarar, não. A gente tem muitos planos, eu e meu orientador aqui, a gente tem muitos planos. E assim, eu fiz questão, professor, porque eu vi nos outros trabalhos que não tinham muitas coisas referentes ao que estava sendo feito no campo. Aí eu fui buscar aquilo, porque é importante para o campo. E seja reconhecido aquilo que tem sido feito. E quanto à questão dos agentes também, eu vi nas entrevistas dos agentes que muitos deles não se reconheciam. E eu falava, não, é a sua trajetória, é importante. Não, isso aqui não é importante. É importante, sim. Para mim, tudo é importante. E assim, resultou nesse trabalho, né? E, assim, só agradecer o professor aí, o professor Botelho, o professor Álvio. Sim, professor, tinha uma coisa que eu queria responder ao professor Álvio. A questão das fotos, eu peguei todas com o Joaquim Ernesto e eu acredito que são todas do Jacques Antunes. Então, eu vou falar com o Joaquim Ernesto para ele pedir uma autorização, né? Para a gente poder estar documentado quanto a isso. Sempre bom ter. Essa indicação do professor Álvio leve a sério, porque isso vai ficar publicado, vai ficar no repositório, né, institucional, né, ad eterno. Então, daqui a 10 anos, vai que você pisou no calo do Joaquim Ernesto por algum motivo e ele vai querer se vingar de você. Espero que isso nunca aconteça, mas nunca se sabe. Então, é importante seguir aí os caminhos institucionais pela segurança institucional mesmo
sua e nossa, né? Da própria pesquisa, da validade da pesquisa em especial. Quero registrar que nós estamos aqui na sala com um dos agentes do campo, né? Elismário, ele não foi um dos entrevistados, mas foi muito citado. Ele está aqui na sala, então, grato aí pela sua presença. Ao final da banca, se você ainda estiver aqui, gostaríamos de ouvi-lo também. E uma coisa interessante, né, que eu brinco, meio que brincando, né, uso a palavra transubstanciação, que é tornar algo que não tem valor em algo que tem muito valor. Transformar uma substância em outra, né? Uma transmutação, que é esse processo de desinvisibilização, né? Tornar visível o que antes era invisível. E você faz isso, e essa sua fala agora, inclusive, em relação aos agentes, de você, como pesquisador, perceber a relevância de aspectos que o próprio agente, o próprio músico, o próprio artista não percebe. Que isso é fruto de todo um projeto de desvalorização da arte, em especial da arte brasileira, e mais especificamente ainda da arte cearense. A ponto do cearense não querer se reconhecer como cearense. Não, eu sou brasileiro, não sou cearense. Não bote em mim esse título pessoal do Ceará, porque regionaliza. Quando você olha para Dorival Caymmi, ele canta a Bahia de A a Z. Caetano Veloso canta a Bahia de A a Z. E não deixa de ser brasileiro. Não diminui a sua obra, pelo contrário. Milton Nascimento canta Minas Gerais de A a Z. Mas nós, cearenses, tem alguns que acham que dizer que é do Ceará, colocar isso como uma marca, diminui muito o seu valor no mercado, porque aí a gente está falando mesmo de mercado. E isso vem de onde? Isso vem desde quando nós produzíamos açúcar para o Portugal, para a Espanha, para a Holanda. Nós produzíamos açúcar aqui e não podíamos vender nem para quem quisesse, era obrigado a vender somente para Portugal. O Portugal é que dizia, olha, você que está me vendendo vai me pagar tanto. Você não pode dizer quanto é que você vai me pagar. Então, quem está vendendo não pode nem dizer quanto é que vale. Quem diz é o comprador. E aí, por analogia, e aí para a gente... São questões para a gente refletir no futuro, sobre esse ambiente de precarização do trabalho do artista. Então, essa capacidade de reinvenção de um espaço que é um bar, que se direciona ao bar porque não pôde se direcionar a outro lugar. Então, que inicialmente seria uma precarização, e é uma precarização, porque se pudesse estar no Carnegie Hall ou no Municipal de São Paulo, estaria lá, mas não pôde, não houve essa possibilidade. Sendo assim, vamos usar aquela máxima popular, transformar um limão numa limonada, né? Então, vamos inventar... O Cais Bar é o nosso Carnegie Hall. É a nossa grande vitrine. E conseguir fazer isso mesmo. O que é interessante é, de fato, conseguir fazer isso. A ponto do palco do Cais Bar se tornar um lugar de disputa. Os artistas queriam subir naquele palco. Quem conseguir subir naquele palco está ali com a nata da intelectualidade fortalezense, cearense, com os políticos mais renomados, com os artistas mais renomados, com os escritores mais renomados
frequentando aquele ambiente, recebendo artistas nacionais, né? Tem foto com a presença de alguns artistas nacionais ali frequentando. Eu mesmo estive ali com o Sérgio Ricardo, por exemplo, só para dar um exemplo. Estive na mesma mesa com ele, um artista e cineasta da melhor qualidade, da maior importância, também meio invisibilizado, mas da maior importância, reconhecido pelos pares. Então, um espaço que se tornou mesmo. E como Cais Bar, tivemos outros espaços, como The Wall. Né? Então, há essa capacidade de nos reinventarmos, de não querer, de não precisar ou de não desejar ir para o Municipal de São Paulo, e sim querer ir para o Cais Bar, naquele contexto, e esse seu espaço de consagração, é muito interessante. E essas trajetórias desses artistas que ali frequentaram, quando você nos apresenta a trajetória, a gente vê uma série de outros espaços importantes, como os festivais, como os estúdios, e nos dá uma visão de campo, que é o que nós estamos querendo, compreender como é que esse campo se organiza, se estrutura, quais são os espaços de legitimação, que posições os agentes estão ocupando, que espaço nós aqui na academia estamos ocupando dentro desse campo. Então, uma série de achados muitíssimo importantes para a gente e levar a sério isso que o professor Botelho falou em relação a fazer o que pesquisadores das artes visuais olha para um pingo de tinta e escreve centenas de páginas sobre aquela pincelada, aquele pingo de tinta, olhar de todas, valorizar, porque isso é estratégia de valorização também. Também. Levar a sério mesmo isso. E um disco como esse, coletivo, tem dezenas e dezenas de possibilidades. Convido aos integrantes do Laboratório de Epistemologia da Música e quem mais quiser a assistir, depois eu vou disponibilizar o link nos nossos grupos, a uma palestra no MASP de uma professora chamada Mônica Veloso, que ela detalha a presença da Noêmia Mourão no modernismo. Então, uma mulher pouquíssimo conhecida, pelo menos para os leigos, né? E eu, na área das artes visuais, talvez para o Álbio eu esteja chovendo no molhado, né? Assim, ele certamente conhece muito bem, mas pouquíssimo conhecido do grande público. E ela, na palestra dela, ela faz isso que o professor Botelho fala. Ela vai em todas as nuances da obra da Noêmia Mourão. Todas as nuances. E tem dezenas e dezenas de nuances no seu trabalho. A começar pelo número de mulheres que tem nos 2 discos, por exemplo. Mas não é só isso. Tem a parte dos instrumentistas. Você entrevistou os intérpretes, cantores. Aí, claro que nós já conversamos sobre isso, eu estou apenas registrando aqui. Tem também os instrumentistas. Tem o choro, especificamente. O macaúba. Tem muitas... tem a própria arte visual, o painel, o primeiro grande painel da música cearense que nós tivemos, né? Do Valber, né? Salvo melhor memória. Valber Benevides, aquele painel que se tornou um símbolo na música cearense. Inclusive, está lá no Instituto Belchior, onde ela estudou. Sabe de tudo, rapaz. O governo comprou. Que bom, né? Que bom, porque se torna público. E aí você vê uma coisa que começou num bar, uma coisa privada, que ganha um status que vai para um ambiente de uma instituição pública para que todos tenham acesso. Isso é um dos indícios, para usar a palavra aqui já pronunciada,
um dos indícios de que nos leva a perceber a relevância, né, de todo esse ambiente, de todo esse trabalho. Mas, bem, eu poderia ficar falando aqui até umas 4 da tarde sobre esse trabalho, e quero terminar assim, reconhecendo a excelência do Fábio, não apenas como pesquisador, como a gente está vendo aqui, mas na qualidade de integrante de um laboratório, que entendeu como é que um laboratório funciona, que nós precisamos nos ajudar mutuamente, precisamos nos dar as mãos, esse espírito mesmo coletivo que nós precisamos. O trabalho ele é muito solitário na escrita, na pesquisa, e aí nós precisamos ter esses ambientes de grupo de pesquisa justamente para que a gente possa compartilhar as nossas experiências e enriquecer e nos motivar mutuamente. Então, o Fábio entendeu isso, então, como um integrante do grupo de pesquisa, é uma pessoa que liderou, que inspirou outros colegas, que nos ajudou muito em muitos momentos, e vai continuar, segundo ele, né, participando do nosso grupo de pesquisa. E na qualidade também de uma pessoa, um ser humano atencioso, né, com os seus colegas, com os professores, com o trabalho, né, o bom trato. Então, são coisas que, para quem é orientador, sabe que muitas vezes isso faz uma diferença grande quando dá certo, né? Quando dá certo é uma tragédia, e quando dá certo é motivo de alegria e de registro, que é o que eu estou fazendo aqui agora, extensivo, inclusive, à sua família, à sua esposa, porque isso também é importante, né? Ter esse apoio, ter esse suporte para que as coisas caminhem. Então, concluindo, caso os professores Álvio, Botelho não tiverem nada, eu posso fazer uma chamada de WhatsApp. A gente não precisa nem desconectar aqui dessa sala, só desliga o microfone e a câmera, se quiser, mas o microfone com certeza. Eu faço uma chamada de WhatsApp e a gente conversa secretamente. Pode fazer. Meus queridos amigos e amigas, então, nesse clima aqui de bom humor, estamos retornando da reunião secreta com a banca, e aí eu vou ler aqui a ata. Vamos lá. Ata da sessão de defesa de dissertação de mestrado, Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós-Graduação em Educação. Como parte das exigências para concessão do grau de mestre, às 8h30 do dia 14 de novembro de 2023, realizou-se a sessão pública. Vou botar aqui, para não ficar olhando tanto de lado. Realizou-se a sessão pública da defesa de dissertação de mestrado do aluno Fábio Costa Santos. O trabalho tinha como título: o pessoal do CAISBAR, trajetória de formação do hábitos musical de uma geração de artistas intelectuais das décadas de 80 e 90. Compunham a banca examinadora os professores doutores Pedro Rogério, orientador, Luiz Botelho Albuquerque e José Álvio Moreira de Sales. O candidato expôs oralmente a dissertação. Em seguida, os membros da banca procederam à arguição. E a sessão foi finalizada com a aprovação. Com aprovação por parte da banca examinadora do trabalho, sem ressalvas. Muito bem. Foi lavrada a presente ata, que é abaixo assinada pelos membros da referida banca. Então, aí você vai ter aí o trabalho de colher as assinaturas do professor Botelho e do professor Álvio. A gente pode fazer aquela mágica de receber a imagem da assinatura, se for o caso, e colocar no documento. Se não for o caso, aí você se dirige, marca com o professor Álvio para ele assinar, e para depois você colocar as nossas assinaturas. Tá bom? Elismário, parabéns, meu caro amigo. E é muito bom
chegarmos a esse momento tão importante. Sem muitas delongas, que o professor Aldo já tem um compromisso daqui a pouco. A palavra é sua, em seguida, Elismário. Bom, a palavra é gratidão, né? Assim, quando a gente conclui, porque não termina, né? Quando a gente conclui essa etapa, é como se a gente estivesse mandando o filho para o mundo. E, assim, é só gratidão a vocês, ao meu orientador, que foi meu orientador numa especialização, e um dia na especialização eu fiz uma promessa a ele que eu vinha para o mestrado. Isso foi em 2006, por ali, não foi não? 2006. Foi em 2006. 2006. E, ele está precisando de Alcanidé várias vezes para pagar a promessa, né? Pois é. Demorou. Quanto ao professor Botelho, já só em ele estar aqui e assim, do mais agradecer a todos vocês pelas contribuições de vocês. E assim, dizer para o Elismário que ele não está no trabalho, porque eu o conheci depois. O Elismário está no trabalho, ele não foi um dos entrevistados, mas ele está no trabalho. Não, ele está no trabalho. Ele não está como um agente entrevistado, isso, professor. Mas, assim, futuramente vai ser, né? Porque nós temos um plano para fazer, né? E assim, o eixo não vai dizer que o eixo não vai se livrar de mim. Bom. Eu vou ficar por aqui. E só agradecer e vou abrir aqui o espaço para o Elismário falar, né? Por conta da disponibilidade do professor Albi aí. Elismário, você está aqui, é verdade? É apenas um holograma. Cadê você, Elismário? Consegue falar? Tem que ligar o microfone, tá? Se ligar o microfone, funciona. Talvez ele não... Ele está no celular, pode ser que ele não esteja conseguindo. É porque não é muito fácil, não. Eu tive que ajustar aqui. Eu nunca tinha usado esse o meu começou a dar problema aqui. Por isso que eu estou nessa posição aqui, que ele começou a dar problema. Ele tá aqui. Como falar? Não vejo um microfone. Esse é o problema. Eu acho que você tem que clicar na tela e ver clica na tela e ver se aparece o microfone na parte de baixo. Tem tipo um condensadorzinho. É na parte de baixo da tela. Ele fica oculto. Quando você clica no sentido de baixo para cima, aparece o botão no microfone. Assim, agradecer o professor Assis aí, que está aqui auxiliando, que foi o salvador da pátria. É isso aí. Importantíssimo ter esse registro. Bem, a gente fica aqui com saudade de ouvir o Elismário, mas não faltará a oportunidade de nos reencontrarmos. Grato, professor Aldo, professor Botelho. E parabéns, Fábio. Grato também pelo seu esforço e pela sua contribuição para esse trabalho nosso. Tudo de bom. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Saindo.